Eu sou o professor Suelton, a gente está aqui hoje então para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será o relevo do território brasileiro. Aos poucos, nas aulas anteriores, a gente já falava um pouquinho sobre relevo, quando a gente falava sobre domínios morfoclimáticos, quando falávamos um pouquinho das regionalizações do Brasil, então a gente já viu um pouquinho sobre o relevo brasileiro e hoje a gente vai estudar um pouco mais, num contexto mais geral, a totalidade do relevo do território brasileiro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura geológica desse relevo e as formas de classificar esse relevo no território brasileiro. Vamos lá? Bom, primeiro, quando a gente fala de estrutura geológica, a gente vai falar do período de formação dessa rocha, do período de formação desse relevo, das características desse relevo, da estrutura mesmo, ele é formado de quê? Né? Qual é a composição desse relevo? Em que período nas eras geológicas esse relevo foi formado? Então a gente vai ter um entendimento dessa composição, dessa formação, dessa estrutura do relevo brasileiro. E aí a gente vai identificando algumas características que vai depender, por exemplo, do período onde foi formado e dos agentes que foram determinantes para a mudança, para a alteração das características desse relevo, né? A gente sabe que um relevo ele não tem uma característica física que é permanente, que é eterna, ele vai se modificando ao longo do tempo. Às vezes, essa modificação ocorre em razão de um agente externo, ou seja, de um agente que está fora da rocha, fora do relevo. Esses agentes externos normalmente são o vento, o frio, o calor, o gelo, por exemplo, né? Então esses elementos, a água, esses elementos modificam as rochas. E a gente vai ter também os elementos que são internos, que modificam a rocha através de ações do próprio planeta, das próprias forças internas do planeta. Então esses agentes serão determinantes para modificar a forma do relevo, né? O formato que ele vai ter quando a gente olhar para uma determinada paisagem, para um determinado horizonte, aquele relevo, aquele formato ali das rochas, vai ter uma razão de ser daquela forma. Bom, primeiro, né, a estrutura geológica do Brasil, ela é composta prioritariamente ou majoritariamente, né, por escudos cristalinos e bacias sedimentares. São as duas principais composições de estrutura geológica no Brasil. Os escudos cristalinos são formações mais antigas que se originaram lá no período onde a crosta terrestre estava se solidificando, vai compor aí cerca de 35% do território brasileiro. Enquanto que as bacias sedimentares, que é uma formação geológica um pouco mais recente em relação ao escudo cristalino, mas também que tem um período geológico antigo, vai ocupar aí em torno de 64% do território brasileiro, né? A maior parte. Então podemos dizer que a maior parte é ocupado por bacias sedimentares. Beleza? Vamos lá, né? Um detalhe da nossa formação geológica, da nossa estrutura geológica, é que nós não temos montanhas. Por quê, gente? A nossa estrutura geológica ela é formada principalmente por maciços antigos, escudos cristalinos, né? Que é a mesma coisa, são dois nomes para a mesma coisa, e formada por bacias sedimentares. Essas duas estruturas geológicas são mais antigas. E já o que a gente chama de montanhas é o resultado de dobramentos modernos. Ou seja, né, é o resultado do movimento entre placas tectônicas. É um tipo de formação geológica que ocorre depois da deriva continental. E por isso é algo bem mais recente na história geológica do nosso planeta.
Nesse caso, então, gente, no Brasil nós teremos serras, morros, picos, alguns tipos de elevações, mas nenhuma delas é considerado uma montanha, como a gente conhece ali na Cordilheira dos Andes, no Himalaia, né? Então não são montanhas, são morros, serras, picos, tá? O que vai acontecer na nossa estrutura geológica, né? A gente vai ter predominante formações geológicas antigas, e as deformações que vão ocorrer no nosso relevo são resultados de uma erosão diferencial. O que significa isso, né? Significa que os determinados pontos do relevo brasileiro vão sofrer um desgaste maior ou menor, dependendo da composição das rochas. Quando eu tenho uma rocha mais cristalina, mais resistente, mais forte, como é o caso do granito, a gente vai ter uma erosão da rocha menor. Essa rocha vai ser mais resistente, então ela não vai ter uma deformação tão intensa. Já quando eu tenho rochas menos resistentes, né, essas rochas serão mais expostas à erosão. Então essa rocha ela vai ser destruída, fragmentada, e ela vai mudar a forma ao longo do tempo através da ação da erosão, do intemperismo provocado pelos agentes externos. Lembrando aí, né, gente, os agentes externos, agentes que estão fora da rocha, que estão no ambiente, mas não fazem parte da rocha. Então essa rocha vai ser esculpida pelo vento, pelo desgaste com o calor, com o frio, vai ser esculpida pela água. Então, em determinados lugares no Brasil, a gente vai observar um formato de rocha que foi esculpido ao longo de milhares de anos pela ação desses agentes externos. Bom, é exatamente esses que a gente está falando aqui. Agentes externos é o que vai predominar na modificação do relevo brasileiro. É o que vai transformar as paisagens, as formas do nosso relevo, né? No nosso país, a gente vai ter predominantemente um clima tropical, né? Ou seja, temperaturas elevadas durante a maior parte do ano. A gente vai ter também chuvas sempre abundantes, né? Então, a gente vai ter uma intensa atividade desses agentes externos e pouquíssima atividade de agentes internos, que são as forças do interior do nosso planeta, né? As correntes de convecção que vão provocar o movimento das placas. Então, esse tipo de força aqui no Brasil vai ser muito pouco, porque a gente está localizado exatamente no meio de uma placa tectônica. Então, isso não significa que a gente não vai ter nenhum tipo de abalo sísmico. A gente vai ter abalos de pequena proporção, tá? Normalmente, grandes terremotos, grandes tremores de terra vão ocorrer nos países mais próximos às falhas entre placas tectônicas. No nosso caso aqui, a gente pode receber um impacto, né, que é proveniente dessas outras áreas, né, que esse abalo sísmico chega próximo aonde a gente está, ou a gente pode ter pequenos tremores vindos do interior do planeta. Mas toda essa atividade é muito pequena e praticamente insignificativa na formação do nosso relevo. Tá? A gente vai ter, então, maiores modificações no nosso relevo provocadas, às vezes, pelo próprio ser humano, né? Explodindo áreas, né? Desmatando e, por isso, provocando erosão. Então, o ser humano é um agente externo de modificação do relevo. E também pelo clima, né? Que é aquilo que a gente falou. A chuva, o vento e a temperatura, que é um elemento que é muito presente no nosso país. Como a gente já falou, um clima tropical, a gente vai ter sempre muito calor. E isso vai fazer também com que a gente tenha um volume de chuva muito intenso em várias partes do nosso Brasil. E a hidrografia, que também vai ter uma função muito forte
para esculpir o relevo, né? Onde a água bate, ela vai retirando sedimentos, ela vai quebrando a rocha. Tanto é que tem aquele ditado popular, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é um ditado que se refere a essa força do agente externo da água. A água batendo na rocha e ela vai batendo ali durante muito tempo, até aquela rocha furar. Então vai esculpindo ali. Bom, além disso, né, outra característica do nosso relevo é que a gente vai ter predominantemente altitudes modestas. Ou seja, né, gente, a gente não vai ter grandes pontos muito elevados no nosso relevo. A gente vai ter alguns pontos ali de serras, de picos que atingem uma altura ali próxima de 3.000 metros, né? Que são pontos bem esporádicos dentro do nosso relevo. A gente destaca aí o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que são duas elevações ali maiores, né, dentro do nosso território, e ambos se localizam ali no Amazonas, na fronteira nossa com a Venezuela. Então esses são os nossos pontos mais elevados, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. No geral, gente, cerca de 41% do nosso território atinge no máximo 200 metros de altitude. São altitudes bem modestas, né, consideradas mais baixas aí. 37% do nosso território tem até 500 metros, né? E 14%, né, uma porção bem pequena, vai ter aí de 900 metros de altitude, talvez aí um pouquinho mais. Então, na maior parte do nosso relevo, a gente vai ter altitudes modestas, tá? De baixo e médio porte, né? Entretanto, gente, o que a gente tem que destacar não há, mesmo que a gente tenha aí o predomínio de altitudes médias, né? Médias e baixas, a gente não tem um predomínio de planície no território brasileiro. A gente vai ter majoritariamente planaltos. Nosso relevo ele é constituído majoritariamente planaltos. Só que alguns desses planaltos, né, são de altitudes um pouco menores. A gente vai ter aí vários planaltos, chapadões, serras ao longo do nosso relevo brasileiro. E a gente vai ter também, próximos a esses planaltos, esses chapadões, a gente vai ter as áreas de depressão, que é o declive ali do relevo, quando eu saio de uma parte mais elevada em direção a uma parte mais baixa do terreno. Essas áreas, né, elas vão estar sempre próximas ali das áreas de planalto. E a gente vai ter algumas planícies, né, uma área que ocupa a menor parte do território brasileiro, cerca de 1/5 do território brasileiro é formado por planície, né, normalmente próximas ao litoral, normalmente próximas ali à bacia do rio Amazonas, são algumas áreas de planície dentro do território brasileiro. Bom, ao longo da história, né, o Brasil ele teve vários mapas que tentavam demonstrar como era composto o relevo brasileiro, né? Então, alguns anos atrás, não existia técnicas tão avançadas para que a gente pudesse medir as altitudes, né, ou fazer mapeamentos precisos desse relevo. Então, a gente teve muitos equívocos ao longo da história, principalmente ali na primeira metade do século XX, né? Então, a gente tinha alguns levantamentos, alguns mapeamentos que não eram tão precisos quanto aqueles que a gente possui hoje. Nessa época, né, tinha-se a ideia de que algumas planícies elas ocupavam áreas maiores. Tinha-se a ideia também de que alguns planaltos
ocupavam áreas maiores também, então se tinha uma ideia muito equivocada a respeito dessa composição do relevo brasileiro. E aí, gente, algumas dessas áreas de planície, né, na verdade, eram depressões ou planaltos de baixas altitudes, né, planaltos com altitudes menores, né. A gente tinha aí planaltos também que eram compostos por sedimentos ou algumas outras áreas que eram chamados planaltos típicos, né, aqueles originários com a rocha ainda intacta, né, com a rocha mais, digamos assim, mais sólida. E aí, um exemplo dessas áreas que a gente tinha de forma equivocada, né, era a área da planície da Amazônia. Há alguns anos costumava considerar a planície toda a imensa área que margeia o rio Amazonas. E achava que toda aquela parte ali era planície. Só que apenas 1% dessa área é realmente planície, né? Depois, com as novas técnicas, com as novas ferramentas, conseguiu-se comprovar que apenas 1% é planície. E o restante, né, os outros 99%, é composto de depressões ou baixos platôs, né? Áreas de planalto que são muito aplanadas pela ação da erosão, que são os agentes externos que a gente estava falando agora há pouco. Então a gente vai ter predominante ali depressão, planaltos, né, baixos platôs, né, planaltos muito erodidos e aplanados, e apenas 1%, bem próximo à margem dos rios, que compõem a bacia do rio Amazonas, serão áreas de planície. Bom, sabendo disso, né, a gente pode comparar então alguns mapas que foram evoluindo ao longo dos últimos anos, né? Esses mapas eles vão evoluindo graças às novas técnicas de geoprocessamento, ou seja, né, agora a gente consegue inserir nesses mapas imagens de satélites, né, medições de altimetria. Então a gente consegue usar novas técnicas para oferecer para a gente uma maior exatidão, delimitar melhor o nosso território e mostrando corretamente aonde é planalto, aonde é depressão e aonde é planície. Por isso a gente vai comparar aqui, gente, 3 mapas, um de 1949, um de 1990 e um de 1962, né? Não nessa ordem. Primeiro o de 49, depois o de 62, depois o de 1990, né? 3 períodos históricos diferentes aí. Bom, vamos para o primeiro então, né? O primeiro, de 1949, foi elaborado pelo geógrafo Haroldo de Azevedo. E ele vai dividir o território brasileiro, né, nessas 3 porções que a gente já tinha falado. Planalto, planície, né? E aí ele não vai definir a separação de depressão. Ele vai dividir somente em planalto e planície e vai colocar como sendo 3 separações. Uma, o Planalto das Guianas, mais ao norte. O Planalto Central, que vai cobrir a maior parte do território brasileiro, né? E aí ele vai estar ligado ao Planalto Meridional e o Planalto Atlântico. E ele vai ter as unidades de planície. A planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície costeira. Então, ele consegue dividir o território brasileiro apenas nessas unidades. Era o que ele tinha disponível, né, gente? A partir da observação, a partir das viagens, das fotografias realizadas na época. Então, Haroldo de Azevedo ele conseguiu dividir o território brasileiro segundo essa composição de relevo. Um pouco mais adiante, né, lá em 1962, outro geógrafo brasileiro se dedicou a fazer essa separação do relevo brasileiro. E aí, esse geógrafo é o Assis Absaber. Lembra dele? A gente falou sobre ele quando estávamos definindo ali os domínios morfoclimáticos. É o mesmo geógrafo que vai criar essa classificação dos domínios morfoclimáticos, é o que vai fazer essa separação do relevo em 1962. Né? Então, a gente vai ter aí a contribuição do Assis Absaber.
E aí ele vai dividir um pouco mais o nosso território brasileiro, né? Ele continua dividindo apenas em planaltos e planícies, mas aí ele já vai separar boa parte desses planaltos. Então ele vai colocar aí para a gente o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto do Maranhão e Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto das Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, o Planalto Meridional. Então ele vai dividir várias áreas do Brasil em diferentes planaltos. E as unidades de planície ainda continuam bem parecidas com a do Haroldo de Azevedo. Vai ter a planície da região amazônica, né, as terras baixas amazônicas, a planície do Pantanal, e vai ter a planície das terras baixas costeiras, né, próximas ali ao litoral. Então a CISAB-SABER ele divide mais os planaltos, e as unidades de planície são ainda bem semelhantes às planícies que o Haroldo de Azevedo tinha elaborado. E aí a gente vai para mais detalhada, porque aí, nesse caso, a gente já tem uma definição do relevo brasileiro bem claro, com técnicas mais modernas, e essa separação vai ser elaborada pelo geógrafo Jurandir Ross, em 1990, e ele vai dividir o território brasileiro em 29 unidades de relevo. E o Jurandir Ross vai ser aquele que vai inserir dentro dessa classificação as áreas de depressão. Então a gente pode ver aqui que muitas áreas que antigamente eram conhecidas como planalto, agora são áreas de depressão. Essas áreas em amarelo, todas essas áreas em amarelo que vocês estão vendo no mapa, são áreas de depressão do relevo. As áreas verdes são áreas de planície. Olha aí o que a gente tinha falado lá da região do Rio Amazonas, né, da bacia do Amazonas. Toda aquela área era conhecida como área de planície. E hoje a gente consegue perceber que a maior parte é depressão, com algumas áreas de planaltos aplanados. Então a gente pode ver que mudou muito a percepção com relação ao relevo brasileiro. A gente vai ter uma redução das áreas de planície, uma redução das áreas de planalto, e reconhecendo agora que várias outras áreas do território brasileiro é composta por depressões. Então aí quem tiver calma de ler aí, depois pausar o vídeo e ler todas as 29 unidades de relevo, fiquem à vontade. Para a gente aqui, é interessante a gente destacar essas duas que estão no centro aí do Mato Grosso, né, que são unidades de relevo que a gente vai conhecer mais de perto, que é a unidade 4, que é o Planalto e Chapada dos Parecis, e a unidade 9, que é o Planalto e Serras do Alto Paraguai. É dentro dessas unidades de relevo que a gente vai encontrar a nossa chapada, a Chapada dos Guimarães. Então é interessante a gente identificar aonde fica a nossa chapada, né, nessas unidades de relevo aí. Beleza? Espero que todos tenham conseguido compreender, né, como funciona essa classificação, como funciona a divisão do relevo brasileiro, né? A gente vai ter uma divisão sempre em planaltos, depressões e planícies. Tá? 3 unidades de relevo, a gente não tem montanhas. A gente vai ter alguns casos de serras, de picos, de morros, que estarão inseridas dentro dos planaltos. Tá? Os agentes que modificam o relevo são predominantemente agentes externos. Chuva, vento, frio, calor, esses elementos vão moldar o relevo. Tá beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham conseguido compreender bem. E aí, se tiver qualquer dúvida, manda para mim lá no comentário dos vídeos. Comenta lá, professor, essa parte eu não entendi. Professor, explica para a gente de novo o que é planalto, o que é planície. Pergunta lá. Eu vou ter a maior alegria de estar conversando com vocês, tirando as dúvidas, tá? No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem bem. Tchau.